Pensando numa pessoa que está vendo nosso videocast, que quer se tornar um futuro profissional de educação física, né? Como que, na prática, teria que ser adaptado um trabalho para esses públicos? Ok, né? Eu costumo dizer assim, né? Todo mundo dá palpite sobre o exercício, porque o exercício, até quando você faz ele de forma inadequada, ele ainda te traz algum benefício até certo tempo, né? Depois a coisa começa a ficar mais complicada, né? Mas quando a gente trabalha com uma população que é acometida por alguma doença ali, né? Os cuidados são redobrados, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, como eu havia falado, existem as diretrizes ali. Então, por exemplo, né, pensando no indivíduo diabético, né, ele pode ter um quadro de hipoglicemia durante a execução do exercício, né? Então, é importante que você meça a glicemia dele antes de iniciar o exercício físico, né? Se essa glicemia é ideal que ela esteja ali, né, regulada, né, 100 miligramas por decilitro, né? Mas se ela tiver até 200 miligramas por decilitro, né, a literatura diz que dá para fazer. Mas se tiver acima disso, né, você deve pedir às vezes o indivíduo ele precisa fazer uso de insulina, né, para poder reduzir um pouquinho o açúcar no sangue, né? Se ele tiver hipoglicêmico, talvez ali fazer uso de um gel de glicose, comer uma bala de mel, para poder subir um pouquinho a glicemia, né, para poder realizar o exercício. Então, são essas informações a literatura já nos traz, né? Pensando, por exemplo, na hipertensão, né? A gente sabe que para quem está assistindo, né, quando a gente faz exercício, a pressão sobe um pouco. Então imagina que o indivíduo que vai fazer o exercício ele é hipertenso e ele não usou a medicação naquele dia. E ele chega lá com a pressão desregulada, né? Pressão que era para estar 120 por 80 está, sei lá, 180 por 110, né? Ele já chega com a pressão alta. Ele vai fazer exercício e vai subir ainda mais. A gente corre o risco desse indivíduo ter um aneurisma e ter um rompimento de um vaso, né? E aí ele vira óbito fazendo exercício físico. Então esses cuidados, né, a literatura nos apresenta para que seja feito da melhor forma possível. Além disso, né, o exercício físico ele tende a reduzir a pressão arterial logo quando termina, né? Então a gente também precisa ter esse cuidado quando trabalha com um indivíduo hipertenso. Terminou o exercício, senta ali 5 minutinhos, vamos ver como é que você vai ficar, né? Mede a pressão antes e depois, né? E aí, se tiver tudo ok, aí sim, né? Tá liberado, vai para casa e volta para a próxima sessão. E é importante também ressaltar, né, que o exercício físico ele é uma conduta que ela está prescrita nas diretrizes para ser adotada nessas populações, sim. né? O exercício ele faz com que esses vasos eles se modulem melhor. Então, naturalmente, conforme o indivíduo ele se torna um indivíduo treinado, essa pressão ela tende a cair. E para o diabético, o metabolismo de glicose, o metabolismo de açúcar, ele também melhora quando o indivíduo ele é treinado. Sim, né? sim. Então, essa intervenção do profissional de educação física ela é importante justamente para essas populações elas terem uma maior sobrevida. Eu queria convidar aos futuros interessados a se tornar um profissional de educação física aqui com a Anafran, aqui conosco. A gente está lançando o curso semi-presencial em educação física, onde a gente está tentando trazer em uma forma conjunto melhor do que a gente tem em formato EAD com o formato presencial. Então tem as aulas práticas lá no campus Moca, no laboratório, no ginásio, na quadra, e o melhor do conteúdo remoto na plataforma Canvas, que é uma plataforma referência dentro do ensino EAD. Então, acesse nosso site, veja nossa matriz curricular e se inscreva.